seletividade alimentar, a maioria dos casos é falha no manejo. Tanto que, então, a gente também educa o cliente, né? É falha do manejo. O cliente está reforçando e cão e gato saudável, a gente sabe que dá para ficar uns dias sem comer, só bebendo água, né? E a gente tirar a dó que o cliente tem do pet, ele não está comendo. Não, calma, vamos respirar. Eu falo assim, o protocolo hoje que eu tenho para seletividade, tem muitos parceiros, colegas me enviam problema de seletividade, em torno de 7 dias eu já resolvo o problema. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Esse é o nosso canal onde entrevistamos grandes pessoas, personalidades e profissionais ligados à nutrição de cães e gatos. Esse podcast é para você que quer saber mais sobre nutrição ou melhorar a alimentação do seu animal de estimação. Meu nome é Kellen Oliveira e eu sou host da entrevista de hoje. Já conversamos aqui sobre a interface do comportamento e nutrição. Abordamos como a nutrição pode ser uma ferramenta importante para modificar o comportamento e como podemos usar o comportamento natural do animal para auxiliar nos manejos alimentares. Então, hoje, nós temos aqui a honra de receber para falar sobre a parte de nutrição comportamental dos animais de estimação, o zootecnista João Marcel Camargo, que é graduado pela Unesp e tem graduação em comportamento animal e nutrição de cães e gatos. O João possui mais de 15 anos de experiência em nutrição comportamental de pets e é autor de livros como Preparando Filhotes para o Mundo e também, além do óbvio, O Poder do Comportamento nas Mãos do Veterinário. Oi, João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por aceitar estar conosco nesse episódio e compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores suas expectativas, sua rotina diária nesse mundo, né, dessa interface da nutrição com o comportamento. Oi, Kelly, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tire essas dúvidas e apresente a nutrição comportamental aí para todo mundo, que é uma área muito nova, seja para profissionais, seja para os responsáveis, né, de cães e gatos. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Bionatural Sensitive, alimento para peles sensíveis com superproteína de insetos. Bioorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Ok, João, então vamos primeiro, né, situar os nossos ouvintes e telespectadores sobre o que é a nutrição comportamental pet e como que essa abordagem ela nasceu. Tá, vamos lá. A nutrição comportamental pet, elas são estratégias para a gente auxiliar em desvios comportamentais. Seja ansiedade por separação, medos e fobias, agressividade. Então, a gente usa estratégias para auxiliar nos casos que a gente vê, por exemplo, no final do ano, o que acontece? Muitos cães e gatos com pânico ou medo de fogos. Então, a gente usa várias estratégias aí para auxiliar também nesses casos. Então, a principal
ferramenta da nutrição que a gente usa é o eixo intestino-cérebro. O eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação bidirecional entre o trato gastrointestinal e o cérebro, que muita gente acha que não existe, né? Acha que não tem relação, o cérebro é uma coisa, o intestino é outra. Então a gente usa todo esse eixo para realmente auxiliar nos casos de desvios comportamentais, né? Então, o que está envolvido nesse eixo? Então, está envolvido todo o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso central, que é mediado pela microbiota, pelo nervo vago, pelo sistema imune, os metabólitos neuroativos, que vai influenciar no comportamento, nas emoções, no estresse e na cognição. Ótimo. E agora sim uma pergunta, né? Porque muitas vezes, como é um assunto muito novo, né, essa interface nutrição-comportamento, que na verdade assim é novo para a sociedade, mas para quem trabalha com nutrição e com comportamento, a gente já estuda isso há bastante tempo. Em relação à sua rotina diária e na sua opinião, por que se fala pouco entre essa relação de nutrição e comportamento? Então, porque eu culpo muitos profissionais. Nós mesmos, como profissionais, a gente separa as áreas. Então, nutrição é uma coisa, comportamento é outra, clínica é outra. Então, mas está tudo envolvido. Quando eu pensei em montar essa metodologia, foi unindo essas questões. Então, por exemplo, o nutricionista hoje, a maioria dos nutricionistas hoje só trabalha com desenvolvimento de dieta. O comportamentalista só atua na parte de técnicas de modificação comportamental. E o clínico só pensa no sintoma. Então a gente está separando muito isso. Em vez de unir, estamos separando. Então por isso eu culpo muito nós como profissionais. Porque isso não é levado à frente. Há mais de 20 anos, a Biorigem é parceira estratégica para desenvolver alimentos de qualidade para pets. A partir de ingredientes naturais derivados de levedura, que elevam a palatabilidade e aproximam os paladares e vínculos entre o tutor e o seu pet no momento da alimentação. Com a linha de produtos Pala-Up, construa sabores marcantes que estimulam o paladar de cães e gatos. Saiba mais em biorigem.net e fale com nossos especialistas. Isso aí é uma coisa importante, João, porque na minha rotina clínica, como eu também sou da área de comportamento, né, eu tenho uma especialização em comportamento e também sou da área de nutrição, eu estou sempre, né, fazendo enriquecimento ambiental alimentar para os meus pacientes. Sim. Então, você não precisa ser o expert, né, nem da nutrição e nem do comportamento, basta você entender como que é a rotina do animal no dia a dia, na casa dele. Então, quando, por exemplo, o tutor fala assim, nossa, ele come de forma esganada demais, ou não, ele é preguiçoso para fazer exercício, vamos, né, pensar aí num enriquecimento ambiental para esse animal, né, colocar um comedouro um pouco mais lento, aquelas bolinhas que ele tem que sair movimentando para a comida cair, e ele vai comer mais devagar, e já isso também já auxilia no exercício, que às vezes para perda de peso, né, o animal, a gente tem que instituir aí o exercíciozinho diário dele. Então, lógico que não vai ser um super exercício, mas pelo menos ele vai estar movimentando alguma coisa. Então, isso que você falou é extremamente interessante, né? É importante que existem especialidades que elas devem trabalhar juntas. Então, eu também acho que a nutrição, o comportamento, né, eles devem trabalhar juntos porque auxiliam demais no resultado final. Então, muitas vezes, até aquele resultado que poderia demorar bastante, quando você associa 2, 3 técnicas, ele pode diminuir bastante esse tempo, deixar o tutor mais feliz, né? E o animal, obviamente, mais saudável. Então, ainda, né, na sua experiência, como que o comportamento animal ele pode ser afetado pela alimentação? E existe algum mecanismo envolvido nisso? Então, como você comentou aí logo no início, né, essa conexão entre cérebro e intestino, queria saber se é isso, né, que é essa conexão que existe como que é essa conexão, qual que é o mecanismo envolvido e quais seriam eles?
Tá, vamos lá. A nutrição ela pode influenciar de diversas formas o comportamento. Primeiro a gente tem, quando a gente falha na nutrição. Então, se a gente falha na nutrição, o animal vai, e falhar como? Pode ser na falta de nutrientes ou no excesso de alimentação. Vamos falar da maneira mais simples. Então, se a gente falta com nutrientes, vai gerar algum problema de saúde, vai gerar apatia do animal, o animal vai ficar prostrado, né? Então ele vai mudar totalmente o comportamento. E do outro lado, da obesidade, vamos falar da obesidade, também o animal vai ficar apático, ele não vai conseguir expressar os comportamentos naturais da espécie, gerando ansiedade, gerando frustração, gerando estresse e até agressividade. Conheço vários animais obesos que são agressivos. Por quê? Principalmente eles devem ter alguma dor. E dor gera também problema comportamental, gera agressividade. E quais os mecanismos que a gente tem? É o eixo intestino-cérebro mesmo que influencia, mas a gente tem os metabólitos neuroativos, que são as substâncias que são produzidas pela microbiota intestinal, que a partir da dieta vão agir direta ou indiretamente no sistema nervoso central. Então, quais são, de forma prática, quais são esses metabólitos neuroativos? Então, eles vão modular os neurotransmissores, vão influenciar a ansiedade, medo, impulsividade e o aprendizado, vão ajustar o eixo estresse e resposta a esse estresse. Então, se vai ser uma resposta mais ansiosa ou menos ansiosa, mais medrosa ou menos medrosa. E quais são exemplos clássicos desses neuroativos? Então, a gente tem o ácidos graxos de cadeia curta, então o butirato, o propionato e o acetato, que vão regular toda a inflamação, permeabilidade intestinal e vão também a expressão gênica no cérebro. A gente tem clássico, triptofano, porque em suplementos para estresse ou calme, tem o triptofano, porque o triptofano e seus metabólitos, eles são a base para a produção da serotonina. Então, sem o triptofano, não há produção de serotonina nem de melatonina. A gente tem o GABA, que é um neurotransmissor também inibitório, que é ligado ao quê? À calma e controle emocional dos animais. A gente tem os indós que vão sinalizar, né, essa comunicação entre o intestino e o sistema imune e o cérebro. Por isso também a gente trabalha muito com o sistema imune, né? Então, tá vendo? É tudo tá tudo interligado, né? E além do mais, a gente tem dopamina, noradrenalina e acetilcolina, né? E todos os seus precursores que são modulados pela microbiota. Se a microbiota está desregulada, tudo isso vai estar desregulado também. Então, de uma forma resumida, o intestino ele vai produzir os sinais químicos que literalmente vão conversar com o cérebro, né? Então, eu falo que ou a gente ajusta ou a gente bagunça o comportamento através desses metabólicos. Então, literalmente a gente trabalhar com a bioquímica. Lá da faculdade a gente não ligava, a gente achava a bioquímica chata, difícil, mas tudo envolve toda essa bioquímica do sistema, né? Principalmente o sistema intestino-cérebro. Então, é aqui que a nutrição comportamental ela é protagonista, através de todos esses metabólicos. E você comentou de um assunto que eu acho que é o mais comentado no momento, né, o mais estudado aí no momento dentro da nutrição, né, tirando aí a parte de perdas de prateleira, mas o microbioma, né? Sim. Então é um assunto que todo mundo está estudando, né, todos os grandes grupos têm estudado bastante, porque já foi comprovado que ela tem uma influência muito grande, né, não só na parte da nutrição, mas também, como você comentou aí, na parte do comportamento e algumas outras doenças já crônicas, né? Então, esse assunto ele tem sido bastante estudado tanto na linha humana quanto na linha veterinária, né?
Então, eu, né, fiz a minha tarefinha de casa e vi que você estuda bastante nisso, né? E, Dentro dos seus atendimentos de rotina, você trabalha muito essa parte do microbioma. Então, você pode explicar para a gente como que seria essa interação, comunicação, envolvimento, né, dessa atividade? Você já adiantou um pouco, mas, sim, qual que seria, né, realmente o papel dessa microbiota no comportamento dos animais? vamos lá. Primeiro, a gente faz análise do microbioma do PET, né? Ver como estão as bactérias, tem mais bactérias nocivas ou mais bactérias que realmente ajudam, né? Regulam o sistema. E fazendo essa análise, a gente vai entrar aí com uma ação com probióticos específicos. Então, hoje a gente já tem cepas específicas para comportamento. Então, a gente entra tratando já o comportamento através da microbiota. Então, é realmente a gente diminuir bactérias nocivas e aumentar as bactérias ótimas aí para o organismo. João, só te interrompendo um pouquinho, só para o pessoal tentar entender, né, entender melhor como que é feito isso, como que é feita essa análise desse microbioma? É através das fezes, é um suave, é um lavado? Não, vamos lá. Já tem testes específicos que a gente recolhe as fezes, manda para o laboratório manda uma análise para a gente. Então é super simples, né? Hoje em dia a gente compra esse teste e envia de graça para os laboratórios. E os laboratórios eles nos dão toda uma ficha de tudo que está acontecendo na microbiota do PET. Gente, naquele momento, né? Isso aí também é uma coisa bem interessante. Por exemplo, lá eu trabalhei com os probióticos, depois a gente repete para ver se está realmente Se está equilibrado. feito com um probiótico que a gente trabalhou, ou um prebiótico também. Ótimo. Então, aí você pode continuar, tá? Era só realmente assim para o pessoal entender, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas aí você faz uma análise do microbioma, mas como que é essa análise? Né? Não, Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas já existem profissionais, tem até profissionais que nem sabiam que esses testes existem para a gente analisar, não só para o comportamento, mas para outras doenças. Principalmente hoje, a análise da microbiota para a saúde de pele já está muito desenvolvida, então já tem vários protocolos que a gente utiliza a microbiota para a saúde de pele, né, que é um problema também agudo hoje aqui não só no Brasil, mas no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Então a gente tem muitos profissionais que atuam já com a microbiota também na questão de pele, mas tem de fígado, microbioma de fígado, microbioma de coração, já tem vários estudos envolvidos. E literalmente é realmente entender como está o microbioma e atuar em cima através, seja de prebióticos ou probióticos, né? São ajustes finos e de acordo com o problema que eu tenho, eu vou introduzir uma cepa específica. Né? Hoje em dia, as cepas, a gente já está muito avançado com essa questão das cepas, e tanto que eu já falei que tem já cepas específicas para o comportamento. Então, por exemplo, se eu quiser uma cepa de uma bactéria X, né, que vai auxiliar no tratamento daquele animal, eu posso mandar fazer só aquela cepa, só daquela bactéria. Geralmente a gente utiliza um conjunto de cepas. Mix. Porque, como eu falei, está tudo integrado. Então se eu quero uma cepa para o comportamento, mas tem umas nocivas que vão também tentar combater essa cepa boa. Então eu preciso também ter umas cepas de defesa aí, para literalmente essa cepa que eu quero, ela tenha ação. Então geralmente eu trabalho com conjuntos de cepas. E dá para manipular, tem boas, e a gente já tem no mercado bons suplementos probióticos aí, que tem várias cepas muito interessantes. E dentro da sua rotina diária, de atendimento, quais são as principais alterações de comportamento que você observa, que está relacionada aí com a nutrição? Ansiedade por separação, as fobias, né, principalmente de fogos, é o que eu mais atuo
dentro do comportamento, juntando a nutrição para auxiliar nesses casos, né? Mas é o que eu mais pego. E um pouquinho também de coprofagia e a seletividade alimentar. Acho que seletividade alimentar, acho que todo nutricionista PET tem aí algum caso de seletividade alimentar. Isso é verdade, né? Tem animalzinho que realmente não aceita nenhum tipo de alimento comercial ou de um sabor, né? De um sabor em específico, aí você tem que ficar testando, aí de repente você fala, não, vamos para a natural, Então, a mas caseira tem natural. casos eu já peguei muito caso que saiu do alimento seco, foi para a alimentação natural e o pet continuou não comendo. Aí é o quê? É falha no manejo. Então, ou Seletividade seja, né? A alimentar. parte. A seletividade alimentar, a maioria dos casos é falha no manejo. Tanto que Então, a assim, gente também educa o cliente, né? é falha do manejo. O cliente tá reforçando e cão e gato saudável, a gente sabe que dá para ficar uns dias sem comer, só bebendo água, né? E a gente tirar a dó que o cliente tem do pet, ele não tá comendo. Não, calma, vamos respirar. Eu falo assim, o protocolo hoje que eu tenho para a seletividade tem muitos parceiros, colegas me enviam problemas de seletividade. Em torno de 7 dias eu já resolvo o problema. Eu sempre falo aqui, tanto no podcast quanto para os meus clientes, que mente forte domina mente fraca. Né? Exato. Então, os cães e gatos que têm seletividade alimentar, eles têm mente forte, porque Uhum. eles sabem que uma hora o tutor vai ceder, né? O responsável vai ceder e ele, assim, ele não vai aguentar eu ficar com fome um dia e ele vai terminar me dando aquilo que eu quero, né? Aquele pão de queijo. E aí a gente usa as técnicas. Lembra quando a gente fala. Eu dou muito exemplo. Eu gosto de falar assim: a gente tem que ser mais teimoso que o pet, né? E quando o pet faz a coisa certa, aí a gente recompensa. É igual o treininho de xixi, quando o filhote. Quando o filhote acertava o xixi no lugar certo, a gente não fazia festa, não agradava, não dava petisco. É o que a gente vai fazer. O pet comeu tudo, colocamos a porção lá, ele comeu tudo, aí você faz festa, você premia. O que muita gente faz? Fica alisando o pet para ele comer, ou dá um petisco antes da refeição. Não, corta. Petisco, ele comeu, aí você vai dar um pedacinho de petisco depois que ele comeu tudo. E se ele comer 90%? Não, não vai dar. Tem que comer tudo. Tem que comer tudo. E geralmente para seletividade eu diminuo também um pouquinho a necessidade energética diária. Eu dou uma diminuída. Outra coisa que a gente esquece, incentivar a fome. Como a gente incentiva a fome do animal? Fazendo atividade física. É fisiologia. Então, antes de dar o alimento, brinca com ele de bolinha, faz um passeio. É fisiologia, né? É fisiologia. Então, tudo isso a gente integra nesse caso de seletividade. Você comentou aqui, né, dentro dos seus casos, aí esse eu queria que você, né, desse algumas dicas aí para os nossos ouvintes, que é o caso da coprofagia. Ele Tá. tem vários motivos para acontecer, inclusive até Sim. motivos raciais, né? E os tutores chegam assim desesperados, que o cão filhote está comendo popô e tal. Então, como que a nutrição pode auxiliar? E cita para mim um exemplo de um caso de sucesso seu, Tá, vamos lá. com coprofagia. Filhote é muito normal comer, tá? Principalmente porque a microbiota não está ainda toda formada, por isso que a gente pode atuar com um probiótico junto aí para ajudar nessa microbiota. Oferecer uma ração de boa qualidade também, né? Uma ração de boa qualidade ou a alimentação natural ajuda muito. E outro detalhe, o responsável não dá muita atenção para esse comportamento. Eu já peguei caso de responsável ficar com o saquinho embaixo esperando o animal fazer cocô.
fica Para pegar desesperado. antes dele, né? Fica desesperado. Então eu falo, gente, ignora esse comportamento. O pet comer, mas depois ele vem lá. Eu falei, gente, mas você faz? Você comeu? Escova o dente do pet depois e põe aquela coisa, os produtos para água que você dilui para a saúde bucal, coloca lá e acabou. Mas ignora. Pet, comeu cocô? Ignora. Tem que ignorar. Se a gente não ignorar, a gente está reforçando o comportamento. E a maioria dos casos, igual a seletividade, a gente está reforçando o comportamento, que a gente chama de comportamento aprendido. O animal, ele percebeu que esse comportamento que ele tá fazendo está sendo benéfico para ele, porque ele está ganhando atenção. Mas eu dou bronca. Não. As broncas que a gente dá nos pets, para ele é a mesma coisa que fosse carinho, a mesma coisa que estivesse dando um petisco. Né? Então a gente realmente ignorar esses casos e atuar principalmente com o equilíbrio da microbiota. É o que Uhum. mais resolve. E você comentou aí também sobre um outro assunto que também eu acho que dentro do comportamento é muito comum, que são os problemas de reatividade, né? Que a gente chama de reatividade, mas assim, só para o nosso ouvinte entender, é o nome hoje que a gente usa para antiga agressividade, né? Você também comentou aí sobre a ansiedade, então assim, quais que esses eu acho que são os maiores atendimentos comportamentais que a gente atende aí no dia a dia, né? Que seria a reatividade e a ansiedade. Sim. Como que seria uma abordagem nutricional nesses casos? Tá, vamos lá. Para a ansiedade, todo protocolo. Então, a gente faz toda a avaliação comportamental. Eu geralmente uso uma avaliação internacional, que já é usada há muito tempo, que é o CIBARC, ou FIBARC, né? Então, eu faço análise do comportamento, faço análise do ambiente, e para ver quais são os gatilhos que estão gerando a ansiedade. Feito disso, eu faço análise da microbiota para saber como que está a saúde da microbiota. Bem provável vai estar desregulada. Feito isso, analisei tudo e também falo diretamente com o clínico para saber se tem algum problema de saúde, se está com dor, porque dor também pode gerar ansiedade, pode gerar reatividade. Então, é realmente a gente integrando tudo isso. Né? A gente não pode esquecer. Tá, descartei dor, descartei problema de saúde, beleza. Microbiota, tá desregulada. Vamos entrar com a modulação da microbiota, beleza. Aí eu entro de acordo com o PET, o nível de ansiedade que o PET está, né, a gente daí pode utilizar triptofano, a gente pode usar a valeriana, a gente pode usar uma cepa específica para ansiedade, a gente pode utilizar, o que mais? Tem tanto composto aí, então a gente utiliza, a gente vê o caso e realmente coloca. Então tem a passiflora, a valeriana, a triptofano, então a gente vai utilizando esses suplementos, né, para ajudar e mais as técnicas de modificação comportamental. Né? E como você falou agora de suplementos, a gente sabe assim que hoje as empresas de suplementos elas são infinitas, né? Então a gente tem muitas empresas brasileiras, tem muita empresa aí de fora, né? Que também trazem produtos aqui para o Brasil. E a formulação, né? A composição, a formulação, diferentes nutrientes, isso daí pode gerar um pouco de confusão. Né? Sim. Então, quais são os principais nutrientes bioativos na atuação dessa modulação? Né? Por exemplo, quais são os aminoácidos, ácidos graxos, probióticos, vitaminas, quais seriam? O que geralmente eu gosto de utilizar, aí que são mais responsivos. Então a gente tem o extrato de valeriana, a gente tem o triptofano, a gente tem o GABA, a gente tem também. O que mais eu posso lembrar aí para você? Tem os minerais, né? Selênio, a gente também tem.
Ômega 3, ômega 6 também vão ajudar numa composição aí. Então são vários, tá? São vários que a gente pode. A gente tem agora também tem o da BSF, que é o. Agora me fugiu o nome, peraí. Que é o ácido láurico, que atua como anti-inflamatório da BSF, e também a BSF é altamente palatável. Então, a gente tem a questão também de trabalhar para cães reativos, diminuir um pouco a proteína, já tem vários estudos, se a gente diminuir um pouco a proteína da dieta, ajuda, né, a diminuir um pouco essa agressividade. Então, a gente tem vários compostos, não é um só, mas geralmente triptofano, valeriana, a passiflora, a camomila, né, os ômegas, né, 3 e 6, selênio, tem também a biotina. Então é bater realmente o olho na composição. A L-teanina também é legal a gente trabalhar, que ajuda também em questão de ansiedade. Então tem vários compostos que a gente tem que entender toda a relação para colocar dentro de um suplemento, né? Tem, por exemplo, tem petisco, contém valeriana, por exemplo, ou contém passiflora, que é comum ter, né, os biscoitinhos. Mas será que a quantidade que estão colocando é suficiente para ter um efeito? Triptofano, quando a gente usa, tem que ser a longo prazo, não é a curto prazo. Então, qual substância eu tenho um efeito a curto prazo? Por exemplo, numa crise. A gente também tem a alfa-casozepina, né, que é algum composto do leite aí. Também ajuda a tranquilizar, mas é de curto prazo. Então, a gente pode dar num momento, por exemplo, de uma crise. Triptofano, longo prazo. Valeriana, a médio e curto prazo. Então, a gente tem que pensar em todas essas questões, né? Então, o suplemento não vai fazer mágica de um dia para o outro. A suplementação ela tem que vir e a gente atuar. Por exemplo, animal que tem fobia de trovão. Eu estou trabalhando com ele ao longo do prazo, com uma suplementação para ajudar nisso, fazendo as técnicas de modificação comportamental. Mas se der a chuva, eu tenho algum suporte, seja suplementação, seja medicação com o veterinário. Nas crises, porque tem animais que entram em pânico. Então, em pânico, geralmente a suplementação não faz efeito, né? Uma suplementação, por exemplo, a alfa-casozepina vai ajudar, mas vai ajudar muito pouco. Então, eu trabalho em conjunto com o veterinário para, em momento de crise, entrar com a medicação para ajudar esse animal a se acalmar. Porque a gente sabe que animais em pânico podem sofrer um infarto e virem a óbito. Então a gente tem que trabalhar. Mas a suplementação ao longo do prazo ajuda o animal a ficar mais estável em crise. E você comentou aí alguns nutracêuticos, né? Então você falou do ômega 3, ômega 6, alguns nutracêuticos que são utilizados e até, né, alertou em relação à quantidade que tem naquela suplementação. Então, qual seria, né, dentre esses que você citou, quais seriam os mais utilizados nessa modulação comportamental e como que a gente escolhe com segurança esses nutracêuticos para utilizar? Escolher com segurança é o que já tem dado científico. Tá? O que já tem, então, valeriana já tem dado científico, triptofano, né, um aminoácido já tem dado científico, a teanina já tem dado científico, alguns probióticos já tem dado científico. Então, escolher dentro desses que a gente já tem dados, né, que já tem dose correta, já tem tudo comprovado que utilizaram também em animais e comprovaram a eficácia. Então tem que ter ciência no meio. Não adianta eu ver, descobri um chá, não sei do que, cara, foge, né? Foge porque não tem dado, então foge. Então os ômegas a gente tem dado, então tudo que tem dado científico a gente vai utilizar.
Mas são esses mesmo, é. Então, é triptofano, valeriana, L-teanina, os probióticos, os ômegas. Geralmente a gente utiliza tudo isso a favor. A gente falou um pouquinho, João, de seletividade aqui, daqueles animaizinhos, né, que às vezes você testa várias marcas, né, de produto comercial, aí de repente você testa a alimentação natural caseira, e aí não funciona. Então, assim, dentre essa relação de tipo de alimento, entre a alimentação natural e a comercial, qual que você acredita que tem um papel mais estratégico dentro da nutrição comportamental? E existe alguns artigos científicos que comprovam, né, que seria melhor, a comercial ou a alimentação caseira natural? Então, vamos lá. Eu falo que depende. Por exemplo, eu já peguei vários casos da gente tentar fazer a transição para a alimentação natural e não ter feito, e ter que voltar com o alimento extrusado, e a gente teve a resposta, e o contrário é o mesmo. Então depende muito do pet e também do responsável. Será que o responsável ele está disposto para a alimentação natural? Porque se ele não estiver disposto, ele vai jogar culpa no alimento. Fala assim, procurei o Nutri já veio com a alimentação natural e eu fiquei meio sem reação de falar não, e ele não estava disposto. A alimentação natural, pensando de forma com questão de palatabilidade, aceitabilidade do animal, a gente já tem, né, já tem dado que é mais aceitável, né? É mais palatável. Só que dentro da rotina, será que não vai dificultar a rotina do cliente? A gente tem que pensar nisso. Se o cliente não tiver disposto, a gente pode fazer mágica, a gente pode colocar picanha, pode colocar o melhor óleo que tiver, não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Então, realmente, a gente precisa analisar o caso, né? Como eu falei, teve casos que estavam na alimentação natural, voltamos para o alimento seco, extrusado. E foi super bem. A gente vai lá, pesa a quantidade certinha, o animal come, retira, acabou. Né? Mas a alimentação natural é uma boa possibilidade. Principalmente não só a seletividade, mas para agressividade a gente pode trabalhar, né, reduzindo proteína, por exemplo. Né? Então a gente quer o que muitos faziam, muito adestrador antigo fazia, mudava a ração. A ração estava dando um alimento super premium, passavam para um alimento econômico, porque reduzia a qualidade, reduzia a proteína, e via que o animal ficava menos reativo. Mas hoje, com a alimentação natural, a gente pode ter um alimento bom, né, um alimento super premium aí, com proteína reduzida. E colocar o suplemento junto na dieta, facilitando ainda mais a vida do cliente. Uhum. Nós já tivemos aqui, João, vários entrevistados, né, dessa linha aí da alimentação, né, natural, e assim, uma coisa que ficou muito claro para todos é que esse tipo de alimentação não é para todo mundo. Não é. Né? Justamente pelo que você comentou, se o tutor não estiver disposto, por quê? Porque será que ele vai fazer, ele vai encomendar, ele tem disponibilidade, né, financeira, porque a gente sabe que ela é um pouco mais cara. Além disso, né, ele vai seguir todos os protocolos, né, de médico, de levar no médico veterinário para fazer as suplementações minerais, né, de vitaminas que às vezes a alimentação não está suprindo. Então, isso é uma coisa assim, que eu acho que é unânime entre todo mundo que trabalha com alimentação natural. A alimentação natural não é para 100% da população de pets. Eu sempre pergunto, principalmente questão, eu acho que é tempo e financeiro. Tempo e financeiro, porque assim, tem muita gente que fala que a alimentação natural é mais barata que o alimento seco, e não é. Então, né, a gente sabe, a gente vive numa era de fake news aí para tudo. A alimentação natural não é mais barata, tá? Até porque a alimentação natural, em quantidades, ela é muito maior
o pet deve comer muito mais do que um alimento seco, né? A gente sabe pela energia metabolizável do alimento, e fora os ingredientes, né? Não é todo mundo que tem um fornecedor top que vai pagar muito mais barato do que comprar no mercado. Não é todo mundo que conhece, tem conhecimento, que tenha essa possibilidade, então ele vai comprar no supermercado que ele compra para ele, né? Então, a alimentação realmente natural. Eu sou a favor, eu sou a favor de ambas. Eu não sou só a favor da alimentação natural ou só da ração, tanto que eu não falo mal de nenhuma das duas. E, principalmente, a alimentação natural, ela tem que ser feita por um profissional qualificado, né? Se o cliente, né, se o responsável, ele quer dar alimentação natural para o pet, não pesquise fórmula em Google, não faça por olho, não ofereça o que ele come diariamente. Então procure realmente um nutricionista aí para auxiliar. Você comentou aí também, né, sobre, principalmente sobre o manejo da reatividade aí, que alguns adestradores, eles diminuíam a proteína, né, para diminuir a qualidade do alimento, para diminuir a proteína e, assim, diminuir a reatividade dos animais. Então, assim, só comentando um pouquinho mais, né, como que essa nutrição comportamental dos animais de estimação, dos pets, ela pode auxiliar tanto no trabalho, né, de adestradores, dos próprios veterinários, dos comportamentalistas e dos responsáveis pelos animais, os tutores. A nutrição, ela vai auxiliar nos casos que eu falo que assim que a gente tá sem esperança, sabe? Que a gente já tentou de tudo. É verdade, porque assim, o pessoal, por exemplo, um cão agressivo, bem provável que ele já passou na mão de 3, 4 adestradores. E sempre falta algo. Eu falo que esse algo que falta é a nutrição a favor. É uma suplementação que me auxilie, ou manejos, né? Tanto suplementação quanto a dieta em si, me auxilie nesse caso. Me dê uma base para melhorar o comportamento, né? Eu falo que então realmente é um auxílio mesmo para casos, né, de reatividade, ansiedade por separação, medisfobia, porque a gente realmente vai equilibrar o sistema como um todo. Porque às vezes a gente tá na técnica certa, mas não está evoluindo. E a nutrição realmente entra para fazer andar realmente o protocolo. E seguindo para o final aqui da nossa conversa, qual seria, né, o primeiro passo para o profissional que está, esse aqui é uma pergunta mais voltada mesmo para a parte profissional, que está nos ouvindo e quer começar a aplicar a nutrição comportamental dentro, né, do seu ambiente de trabalho? Qual que seria assim, um passo fundamental para você? Se você não fizer isso, não vai dar certo. Você vai estudar o eixo intestino-cérebro. Tem um livrinho básico aqui, ó. Estudar o eixo intestino-cérebro e começar a estudar realmente a relação dos nutrientes com o comportamento, né? Estudar a ação do triptofano, estudar a ação da valeriana, de todos os nutrientes que a gente vai utilizar, os probióticos, né? As cepas, tem que começar. E também tem o meu curso, né? Que daí já está tudo mastigado para o profissional começar. Uhum. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, como eu sou professora aqui na Universidade Federal de Goiás, eu sempre falo que a graduação, ela é só o primeiro degrau para o conhecimento. Sim. Né? Então, assim, a gente vai, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, né? O conhecimento, a ciência, ela vai modificando. Então, aquilo que era certo, daqui a 10 anos pode ser que está tudo errado, tudo mudando, né? Eu falo isso muito do ovo, né? O ovo já foi vilão, hoje ele é o mocinho. A carne de porco já foi vilão, hoje ela é mocinha. Uhum. Então, eu sempre falo, né, que para a gente que está nessa área, né, principalmente na veterinária e na zootecnia, que são áreas que estão em constantes modificações. A gente, o meio ambiente modifica todo dia,
né? A produção animal modifica todo dia, né? O conhecimento da clínica veterinária, ela modifica todo dia. Todo dia a gente tem um protocolo novo, todo dia a gente tem uma forma de diagnóstico novo, né? Que não usava e aí de repente hoje você já usa. Então é o primeiro passo. Então isso daqui é sempre um conselho que eu dou para os profissionais, né, da área, que a gente não tem jeito, a gente tem que estudar todo dia tem uma coisa nova, né, a gente tem que ter uma disciplina disciplina mesmo de rotina semanal para pegar um artigo científico, fazer uma leitura, fazer um curso, uma especialização, um aperfeiçoamento, nem que seja online, mas a gente tem que estar sempre atualizando. Porque ficar só nos livros não dá certo, aqueles livros nossos de 1900 bolinha. O artigo científico, curso com profissionais que já estão na área, que já têm o conhecimento, que estão aplicando, que já aplicam há muito tempo, e conversar com colegas. O pessoal tem medo de conversar com um colega, falar, meu concorrente, vou conversar. Cara, concorrente, você tem medo de concorrente, você não sai para o jogo. Né? Você procura uma CLT bonitinho, mas para aprender você não tem que ter medo de concorrente, não. A gente precisa realmente arregaçar as mangas e conversar com todo mundo. Tem que conversar com todo mundo, porque a prática dele pode ser uma realidade sua daqui a um tempo. Ainda não é realidade, mas um dia vai ser. Um dia vai ser. Vou fazer um networking, né? Tem que fazer. Não ser amigo, mas tem que manter a boa vizinhança. Né? Tem que manter a boa vizinhança. Hoje em dia tem vários grupos aí no WhatsApp, né? Com profissionais, né? Profissionais que trabalham com a nutrição, tanto vets quanto zootecnistas. Então, tem grupos de fabricantes. Então, entrar, estar conversando com todo mundo, em feira. A feira é muito importante, principalmente para quem está na graduação e está saindo já para o mercado. Eu gosto muito de feira, eu praticamente todo ano vou em alguma feira para realmente entender e conversar com o colega, fazer networking. Não é só para ir pegar brinde. Eu falo assim, o povo vai para pegar brinde. Não, gente, vai focar. Quer pegar brinde? Pá, vai um dia para pegar brinde, no outro dia vai só para conversar. Também acho, concordo plenamente com o que você fala. No mercado, vá conversar, vai se apresentar, conhece seu trabalho, porque muita gente tá ali, vai nas feiras, gente graúda tá nas feiras. Viu fulano de tal, vai conversar, vai se apresentar, viu fulano da Royal, por exemplo, viu fulano da Premier, vai conversar. Se você quiser um dia ter um pezinho dentro dessas empresas, vai conversar, né? Vai mostrar a cara, falou, fulano, tô acabando, tô me informando, querendo uma oportunidade. Se apresenta, conversa. Como está o mercado? Qual a melhor área para começar? Conversa. Eu também concordo plenamente. Falo isso diariamente para os meus estudantes aqui. Bom, João, e como, né, os ouvintes já sabem, todo final dos meus podcasts eu gosto de mostrar o mundo real, porque muitas vezes, né, chega que o profissional só fala maravilhas, né? E aí eu gosto sempre de mostrar, óbvio, a maravilha, mas eu também gosto de mostrar, né, os tombos que a vida dá na gente. Então, né, dentro de cada área de atuação do convidado, eu sempre peço, né, para vocês contarem um caso, né, marcante, ou de sucesso ou de insucesso dentro da sua área de atuação. Tá, vamos lá. A nutrição comportamental PET, ela é nova, né? Então eu tenho esse desafio aí de realmente trazer mais profissionais a aplicarem ela, né? Até também mostrar para os responsáveis, para os tutores, que é uma ferramenta sim para ajudar nos casos que eles estão já desesperados, já não sabem mais o que fazer. Então é um caminho muito viável, que pode dar muito certo, mas que depende também deles. Não adianta, eu posso formular, eu posso fazer certinho a suplementação, se o responsável não estiver disposto, não vai dar certo. Seja com a técnica, seja com o adestrador, seja comigo, através da nutrição, seja com o VET. Então, eles são peças fundamentais para a gente conseguir realmente resolver o caso. Eu tenho vários casos que
eu demiti cliente porque, cara, não tá fazendo, não tá seguindo o protocolo, né? E já tive muitos casos do cliente me culpar porque o resultado não foi efetivo. E, cara, e é normal. É normal. Por isso que, com o passar dos anos, eu fui entendendo quem é cliente para mim e quem não é. Por isso, a primeira abordagem, a gente precisa entender. Como esse cliente, será que ele vai mesmo? Será que ele está disposto? E será que eu estou disposto para o caso? Tentei isso também. E eu também já dispensei, já sentei entrando em contato, ó, não falei para ele que estava disposto, falei, ó, minha agenda está lotada. Porque às vezes a gente vai pegar um caso muito difícil que a gente não está até com tempo para estar efetivamente no caso, pensando no caso, então é melhor você indica um colega, ó, vai com o colega que minha agenda está lotada, do que você pegar um caso que às vezes também psicologicamente você não está preparado, fisicamente você não está preparado, e até mesmo por conhecimento você não está preparado. Eu já tive casos de eu não estar preparado lá no começo, pegar e, cara, e ver que realmente errei, entendeu? Então a gente tem que ter consciência. Será que eu estou preparado para o caso? Não é melhor passar para o colega mais experiente? Então a realidade é essa. A realidade é essa. Principalmente no começo, não vá além do que você pode. Não vá além do que o seu conteúdo permite. Lógico, dá para pegar, conversando com um colega, mas você vai ter muito trabalho, às vezes o que você cobrou não está valendo a pena também. Mas conta assim um caso que te marcou. A gente quer saber uma história sua. Conta aqui para os nossos ouvintes assim, um caso que te marcou. Falou assim: olha, eu atendi um cachorro assim, ele tinha esse problema, e eu fiz isso, e deu certo ou deu errado, tudo errado. Caso marcante, foi no começo da minha carreira. Eu prestava serviço voluntário numa ONG e era um caso de pitbull agressivo cego. Já estavam tentando de tudo para fazer a adoção desse. E eu falei assim, enquanto não melhorar esse comportamento, ninguém vai adotar ele. Que ele já tinha para umas 4, 5 famílias, daí já mordeu as pessoas e sempre voltando. Era um pit já estava com 7 anos de idade. Foi um trabalho de 1 ano com esse pet. 1 ano. Aí achamos uma família disposta que morava num sítio. Aí eu expliquei toda a situação e ver se ela estava disposta a fazer o trabalho em conjunto comigo. Aí depois desse 1 ano, aí trabalhando com essa família, a gente conseguiu fazer a doação. E não teve mais nenhum problema. Foi esse caso que daí foi o meu... Aí eu utilizei todas as ferramentas, né, que na época eu tinha, ainda não trabalhava muito com a nutrição, mas já tinha conhecimento suficiente para a suplementação, para a questão de dieta, para as técnicas de modificação comportamental. Então esse foi o caso que me marcou para a vida. Eu sempre conto ele porque foi um caso de sucesso. Não, e põe sucesso nisso, porque geralmente, né, as pessoas elas querem um resultado muito rápido, né? E aí que você foi muito honesto em falar que você trabalhou 1 ano com o animal para resolver o problema dele. E depois que a gente fez trabalho, ainda ia fazer a manutenção do trabalho, né? Então a gente começou 3 vezes por semana, depois a gente foi 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e foi diminuindo até já faz uns 5 anos que eu deixei esse caso. Até que daí foi cada 15 dias, 1 mês, e depois só, às vezes, ele mandava algumas dúvidas, mas falou que nunca mais teve nada de mordida, nada de comportamentos agressivos, porque eu expliquei, eu entendi também qual que era o ambiente que ele ia viver. Entendi o porquê ele era agressivo,
né? Então, e foi difícil, porque como ele foi resgatado, a gente não tinha histórico nenhum que dificultava. Então, eu fui testando todos os gatilhos que geravam agressividade nesse pet. Então, fui testando tudo. Então, fui a ver se era de bater, então simulava que ia bater, simulava vassourada, tudo para entender os gatilhos que geravam a agressividade dele. E meus parabéns, João. Mas trabalho com é a longo prazo. Agressividade, reatividade, medo e fobia, então, de fogo, chuva é o pior. É o pior. É o pior. É o pior, porque assim, a gente acha, o pet é esperto. A gente pode trabalhar dessensibilização com som, que ajuda muito, mas é muito a gente estar na hora da chuva para trabalhar. E por isso aí entra uma suplementação para ajudar nesses casos. A suplementação é fundamental para a gente tranquilizar o cachorro se começar a chuva e a gente está ainda no processo, né? Ok, muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Pet Food Podcast. E eu queria agradecer, né, de coração a participação do zootecnista João Marcel Camargo. Espero que vocês tenham aproveitado o tema de hoje e continue seguindo nas redes sociais e ouvindo nas principais plataformas digitais onde o podcast é liberado. Então, fiquem bem, fiquem com saúde. Espero encontrá-los brevemente. Tchau. Tchau, pessoal.